A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a sua palavra. Quero compartilhar um texto com vocês aqui que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, Mateus 16, 13, a palavra de Deus diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, neste texto aqui da palavra de Deus, o Senhor Jesus está fazendo uma pergunta aos seus discípulos. E Jesus, ali naquela região da Cesareia ainda de Filipe, ele chega diante de, creio eu, dos seus 12 discípulos ou 12 apóstolos, e ele faz uma pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, o que estão dizendo por aí quem é o Filho do Homem ou quem é o Cristo? O que dizem? E aí eles responderam a Jesus que alguns diziam que o Cristo é João Batista, outros disseram que ele é Elias e ainda outros falaram que ele era Jeremias ou um dos profetas. E quando Jesus pergunta: e vocês? O que vocês acham que é o Filho do Homem? O que vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro, Pedro, como sempre, ele toma a palavra e Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus enaltece Pedro e diz no verso 17, Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então Jesus diz a Pedro que essa revelação que ele teve de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o ungido de Deus, ele disse que Pedro era feliz por isso, e quem lhe revelou isso não foi carne ou sangue. Mas quem havia revelado isso ao próprio Pedro foi o Espírito do Pai. O Pai lhe revelou. E no verso 18, Jesus diz: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui é a primeira menção da igreja no Novo Testamento, e talvez em toda a Bíblia. Aqui Jesus fala da igreja pela primeira vez, Jesus profere essa palavra. O significado dessa palavra no grego é eclésia, ou seja, tirados para fora, Tirado para fora do mundo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um corpo. A palavra de Deus declara que
A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Quem manda na igreja é Cristo. E quem é a igreja? Não é o templo. A igreja não é o edifício. A igreja somos nós. A igreja é cada pessoa individualmente que decidiu abandonar a sua vida, decidiu abandonar a sua vontade, decidiu negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja. E é desta igreja que Jesus está falando. Jesus está querendo dizer aqui que existe uma promessa para a igreja dele, para a igreja do Senhor Jesus, há uma promessa. Portanto, meu querido, você que está me ouvindo nesse vídeo, nesse momento, eu quero te dizer que se você é a igreja de Cristo, Deus tem uma promessa para a sua igreja. Então Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para você. E qual é a maior promessa da igreja que Jesus colocou aqui? Eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, Hades aqui é inferno, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então existe uma promessa destacada na palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus, o fundador da igreja, aquele que é o dono da igreja, que é Senhor da igreja, o Senhor Jesus diz que a igreja dele, ele edificaria sobre uma rocha. E essa rocha não é Pedro. A palavra Pedro significa pequena rocha, fragmento de rocha. Mas a rocha que Jesus está falando é um rochedo. É uma rocha grande e forte. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando que ele edificaria a sua igreja nele mesmo. Ele edificaria a própria igreja nele mesmo. Jesus disse que as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. O inferno não vence a igreja. Se você é igreja, se eu sou igreja, se nós somos igreja de Cristo, o inferno nunca vencerá a verdadeira igreja de Jesus. Essa é a promessa para mim e para você. Agora, irmãos, a pergunta que vem ao meu coração neste momento é a seguinte. Eu creio que é o Espírito Santo que está conduzindo essa mensagem aqui. Se nós somos igreja e nós temos uma promessa, a igreja também tem um compromisso. A igreja também tem uma obrigação, uma ordem. A quem é mais dado, mais será cobrado. A própria palavra de Deus diz isso. E por a igreja ter essa grande promessa, irmãos, nós também temos uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade da igreja? Abra aí a palavra de Deus em Mateus, no livro de Mateus, no próprio livro que nós estamos lendo, vai aí para o verso de número 28, a partir do verso 16, capítulo 28, verso 16, diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a responsabilidade da igreja. Depois que Jesus fundamenta a igreja nele mesmo, depois que Jesus inaugura a sua igreja,
Depois que Jesus diz aos seus discípulos o mistério da igreja, ele também, antes de subir aos céus, antes de ser elevado às alturas, aqui em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16 até o verso 20, ele vai falar da responsabilidade da igreja. A igreja tem a responsabilidade, irmãos, de pregar o evangelho. Mas não é só pregar, preste atenção. Então Jesus aproximou-se deles e disse, no verso 18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E por que foi dada toda a autoridade a Jesus nos céus e na terra? Porque ele venceu na cruz. Porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos comprou com o seu sangue. E ele consumou na sua morte e ressurreição todas as coisas. Por isso foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade está também na vida da igreja, porque Jesus delegou à igreja a responsabilidade da pregação e do ensino do evangelho. Preste atenção, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro ponto, temos que fazer discípulos de todas as nações, a começar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, a alcançar todo o mundo. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações e isso nos será cobrado, irmãos. Não fazemos discípulos nossos, fazemos discípulos para Cristo. Por isso que Paulo diz, por isso que o apóstolo Paulo diz com autoridade, que eles poderiam imitar ele, porque ele imitava Cristo. E nós também temos que ser assim, temos que imitar o Senhor Jesus, para que as pessoas também venham conhecer o Senhor Jesus e possam imitar o Senhor Jesus. Então existe uma responsabilidade para mim e para você, é pregar o evangelho, é falar deste amor de Deus, é falar, as pessoas não sabem, irmãos, que Jesus morreu na cruz por elas, as pessoas não sabem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, as pessoas não sabem que ele foi elevado aos céus, as pessoas não sabem que ele virá novamente para buscar a tua igreja. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem disso, mas eu e você temos essa responsabilidade de falar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, de que Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado às alturas e voltará segunda vez para buscar a tua igreja, para estar com ele. Olha o que diz aqui a palavra ainda. Primeiro ponto, então, fazer discípulos de todas as nações. Segundo, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja precisa fazer discípulos, a igreja precisa batizar discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Temos também essa responsabilidade, após fazermos discípulos, após batizarmos, temos a responsabilidade de ensinarmos esses discípulos a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus, a obedecer o Senhor Jesus, assim como ele nos ordenou. E ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus estará comigo, Jesus estará com você, Jesus estará com toda a tua igreja aqui na terra até o fim dos tempos. Irmãos, esta é a nossa responsabilidade como igreja. Nós precisamos realizar o que Jesus nos pediu. Nós seremos cobrados por isso. Por isso temos que fazer discípulos, irmãos. Mas nós só poderemos fazer discípulos se nós formos discípulos.
Só poderemos fazer discípulo para Cristo se nós formos esses discípulos que obedecem o Senhor Jesus, que obedecem a palavra de Deus. Que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar crédito à palavra de Deus. Que você pode, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, no momento que você estiver ouvindo este vídeo, que você possa dar crédito à palavra de Deus. E você que é a igreja, você que um dia conheceu a verdade, que conheceu o Senhor Jesus, que tem intimidade com Ele, que você possa fazer discípulos. Nós não podemos parar, irmãos. Jesus não parou. Nós não temos desculpas para não fazer a obra de Deus, para não fazer discípulos. Nós não temos desculpa para não ensinarmos, nós não temos desculpa para não batizarmos. A nossa vida realmente ela não é fácil para ninguém. Jesus também, ele teve que passar por momentos de aflição, momentos de dificuldade, mas ele venceu naquela cruz. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, irmãos. O nosso Senhor venceu. E se Ele venceu, Ele também nos dá a oportunidade e nos dá a capacidade para vencermos. Se nós estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus as almas. Vamos pedir ao Senhor Jesus as almas. Senhor, me dê almas. Senhor, me ajuda a ser sábio, me ajuda a ser desprendido, a pregar o Evangelho, Senhor, a falar do Teu amor para as pessoas. Muitas pessoas, irmãos, estão indo a passos largos para o inferno e a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa, é da Igreja de Cristo. E se você que porventura está ouvindo esse vídeo, você ainda não é discípulo de Cristo, você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você ainda não negou-se a si mesmo, se você ainda não tomou a sua cruz e não está seguindo o Senhor Jesus, creia nessa palavra, creia nessa mensagem, creia na palavra de Deus, não é palavra de homem, está escrito na Bíblia, está na palavra do Senhor, na palavra que Jesus deixou para nós. Obedeça a palavra, se entregue ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e Jesus vai bradar na tua vida. Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu creio como Ele tem feito na minha. Tenho lutas, tenho dificuldades, não sou perfeito, mas o Senhor tem me dado graça para continuar, o Senhor tem me dado estrutura, o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem me dado condições psicológicas, condições físicas de falar do Teu amor. Mas eu ainda preciso melhorar muito, irmãos. Nós precisamos melhorar muito. Nós não podemos baixar a nossa guarda, nós temos que seguir essa caminhada, nós temos que continuar, irmãos. Não pare, não deixe de servir a Deus. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Nós temos visto muitas pessoas lançar mão do arado e olhar para trás, não seguir o Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão deixando o Senhor pelos prazeres do mundo, pela bebida, pelas coisas, pela vontade desta carne, pelas coisas deste mundo. Irmãos, este mundo tem muita coisa para nos oferecer, mas coisas ruins, coisas que não trazem salvação, coisas que nos distanciam de Deus. Irmãos, esse mundo está cada vez mais atrativo e se eu e você olharmos para essas coisas, nós vamos desviar do caminho. A porta é estreita, a porta do céu é estreita, irmãos. Nós temos que persistir, nós temos que resistir, nós temos que pregar o Evangelho. Você que porventura ainda não é do Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida hoje. Leia a palavra de Deus, leia os evangelhos, comece por Mateus, leia a Bíblia vai esclarecer você. A palavra de Deus, ela mesma se autoexplica.
Somente 5% da Bíblia é de difícil entendimento, 95%, 90%, qualquer ser humano que ler a Bíblia consegue entender. As pessoas não leem a Bíblia, por isso as pessoas não entendem, por isso as pessoas são enganadas, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, vamos entender o propósito de Deus. Amém? Espero que esta palavra tenha falado com você. Que Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que na tua vida o Senhor te fortalecerá, o Senhor te dará graça para você continuar firme. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.